paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Uma boa noite para você. Mais uma noite de domingo em que nós podemos nos reunir para ouvir a poderosa voz do Senhor. Que alegria nós podemos estar juntos mais uma vez nesse domingo. Eu espero que você tenha tido uma tarde abençoada com a sua família, ou se você esteve sozinho, se você esteve descansando. Eu espero que essa tarde tenha sido proveitosa e mais uma vez, no início dessa noite de domingo, a gente pode se reunir aos pés do nosso Deus. Eu quero mais uma vez, como nós temos feito em todas as celebrações, incentivar você a reunir a sua família, se você estiver em família, para que todos se sentem juntos, para nós cultuarmos ao Senhor mais uma vez nesse domingo. Nós temos incentivado isso porque é muito importante nesse tempo em que nós não estamos em comunhão com os nossos irmãos na igreja, que você que está em família tenha essa comunhão no seu lar. E como nós também temos dito todas as semanas, se você está sozinho nessa noite de domingo, saiba que você não está só. O Espírito Santo do Senhor está aí com você, está aqui conosco, está na casa de todos os nossos irmãos, nos acompanhando, nos amparando, cuidando de nós. E mais uma vez nessa noite, através da sua santa palavra, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração e o Senhor vai falar ao meu coração. Uma noite abençoada na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos no início dessa celebração um trecho de um texto que nós conhecemos muito bem, que está lá em Isaías, no capítulo 54. Esse capítulo de Isaías, o Senhor, através da vida do profeta Isaías, vai falar a respeito do futuro glorioso de Sião. E ele vai animar Sião a se alegrar, a não ter medo, a confiar no Senhor. E quando nós chegamos no versículo 9, versículo 10 desse texto, o Senhor vai falar a respeito da arca de Noé, das águas ali do dilúvio, que ele coloca no versículo 9: porque isso é para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia, falando de Sião. E no versículo 10 ele diz: mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você. Glórias a Deus por essa palavra que nos lembra a respeito da fidelidade do Senhor, da aliança que o Senhor fez lá no passado com o homem através da vida de Noé, e vem se cumprindo até os dias de hoje, e continuará se cumprindo, porque esse é um Deus fiel. Muitas vezes a gente se encontra nesse tempo agora que a gente está vivendo, né? A gente se encontra duvidoso a respeito da fidelidade do Senhor. Isso acontece hora ou outra, nós estamos envolvidos nos nossos problemas, nas nossas aflições, e nós nos esquecemos disso. Por isso que é muito importante no início dessa celebração nós nos lembrarmos dessa palavra poderosa: alegre-se, anime-se, confie, ainda que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, ainda que aconteçam catástrofes naturais, ainda que aconteçam coisas absurdas e aos nossos olhos terríveis, ainda que isso aconteça, o Senhor diz: a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida. O Senhor fez uma aliança conosco há milhares de anos atrás, e essa aliança continuará sendo cumprida, porque Ele é um Deus que não muda, Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que não muda de ideia. Não, eu fiz essa aliança lá atrás, mas eu acho que agora eu estou pensando melhor. Não, Ele continua cumprindo a sua aliança, Ele continua cumprindo as suas palavras, e prova disso é que eu e você estamos aqui mais uma vez, porque a misericórdia do Senhor se renovou mais um dia sobre as nossas vidas. Olha que maravilha! Eu não sei se você já teve a curiosidade de fazer essa conta, de pegar o dia que você nasceu e até o dia de hoje. Se você entrar no Google aí, você coloca quanto tempo da data A até a data B, e você vai ver todos os dias que você já viveu nessa terra. E nos milhares de dias que você já viveu, nenhum só deles o Senhor deixou de renovar a sua misericórdia sobre a sua vida.
Talvez você já tenha, ao longo da sua vida, passado por momentos terríveis, mas até nesses momentos terríveis, o Senhor manteve a sua aliança firme. É isso que essa palavra está dizendo, é isso que eu quero lembrar o seu coração, e é isso que essa palavra quer animar o meu coração. O Senhor não muda a sua aliança. A misericórdia do Senhor continua se renovando e a aliança de paz do Senhor continua valendo. Nós vemos que o nosso mundo enfrenta sempre rumores de guerras e homens declaram paz num dia e no outro dia uma nação está bombardeando a outra. Isso acontece muito ali no Oriente Médio, né? Nós vemos muito isso. As pessoas se organizam, né? Os presidentes, os ministros se organizam e fazem uma reunião, e nessa reunião eles assinam um tratado de paz. E logo em seguida nós vemos esses tratados sendo corrompidos, esses tratados sendo burlados. O Senhor não age dessa forma. O mesmo tratado de paz que Ele fez com o homem há milhares de anos continua valendo até os dias de hoje e continuará valendo eternamente. Confie no Senhor nessa noite de domingo. Nós estamos iniciando a noite de domingo que antecede o nosso descanso para o início de uma semana de trabalho na segunda-feira. Lembre-se dessa palavra. Não importa como será o início da sua semana, o Senhor não muda a sua aliança de paz. A misericórdia do Senhor continuará sendo sobre a minha e sobre a sua vida. Nós precisamos crer nisso, e é isso que eu quero te animar no início dessa celebração nessa noite. Nós ouvimos hoje pela manhã, né? O Jota, no final ali da mensagem, citava esse texto: o que nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada que esteja acontecendo no mundo pode nos separar do amor de Deus, e nós precisamos crer nisso com o nosso coração. Muitas vezes a gente conhece, a gente fala, mas a gente precisa sentir e viver isso como uma realidade nas nossas vidas. Não importam os tempos que estejamos vivendo, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode mudar a aliança de paz do Senhor para conosco, nada vai fazer com que a misericórdia do Senhor não se renove amanhã sobre as nossas vidas. Nós precisamos crer nisso e continuar com os nossos corações firmes. Que você receba essa palavra no início dessa celebração e que nós possamos juntos agora orar e clamar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse dia de domingo e pedindo a Ele que mais uma vez use a vida do pastor Reginaldo como Ele tem usado para falar aos nossos corações, e que tudo aquilo que está no meu e no seu coração nessa noite, nos atrapalhando, que possa ser retirado em nome de Jesus. Se algo está te incomodando nessa noite nos seus pensamentos, seja retirado em nome de Jesus. Se algum sentimento no seu coração está te atrapalhando nessa noite, que seja retirado em nome de Jesus. Por isso eu quero te incentivar nisso, nós temos que fazer a nossa parte. Se você porventura está na sua casa, assistindo essa celebração, mas você deixou o televisor ligado em outra coisa, desligue o televisor. Se você está com seu computador ou seu celular conectado em outra coisa, desligue. Agora é momento de nós nos assentarmos aos pés do Senhor para ouvir a sua bondosa, preciosa e poderosa palavra. Que nós possamos fazer isso. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez nessa noite de domingo, para louvar e agradecer e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é um Deus que fez uma aliança e continua cumprindo essa aliança. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nessa semana que passou, quantas vezes nós, homens falhos, falhamos com o Senhor a respeito dessa aliança. Quantas vezes nessa semana nós duvidamos que o Senhor estava trabalhando em nosso favor. Quantas vezes nessa semana nós murmuramos. Quantas vezes nessa semana nós andamos distraídos. Tem misericórdia de nós, Senhor. E que nessa noite de domingo nós possamos com corações abertos ouvir a Tua voz falando conosco mais uma vez através da Tua palavra. Que o Senhor use o pastor Reginaldo como tem usado e que nós possamos de fato, Senhor, ser confrontados, confortados, animados pela palavra que ouviremos nessa noite. E que nós possamos encerrar a nossa noite de domingo, já iniciar essa semana glorificando o Teu nome, porque o Senhor é um Deus fiel. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, que continua firme apesar da nossa infidelidade. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia que continua se renovando sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão que está assistindo essa celebração. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha casa e o Senhor tem cuidado da casa do meu irmão, da casa da minha irmã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. E por isso, no início de mais essa celebração de domingo, nós queremos exaltar e glorificar o Seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor, queridos. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. A
palavra do Senhor nos mostra, logo na abertura, a promessa de Deus por sobre nossas vidas, de que as suas misericórdias, elas serão renovadas, de que Deus estará conosco todo o tempo. Isso é algo que nós, como homem, não conseguimos fazer. Nós não conseguimos cumprir aquilo que nós falamos. Por isso vemos o quanto que nós precisamos desse Deus, para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos fazer cumpridores daquilo que nós temos dito, principalmente quando dizemos para o Senhor. Mas nós vamos ver que a palavra do Senhor nessa noite vai nos ensinar um pouquinho, a respeito da graça de Deus, a respeito dessas promessas que Deus nos fez e que nos mostra que elas se cumprirão, independente se nós permanecermos ou se nós não permanecermos. A promessa de Deus, ela é lançada. Deus não é homem para que minta ou para que volte atrás. Então ele permanece firme. E ele vai em todo o tempo cumprir a sua palavra. E o Senhor me deu uma palavra, uma passagem que se encontra em 2 Samuel, no capítulo de número 9. Se você puder já abrir a sua Bíblia. Que vai falar aqui a respeito de um jovem, a respeito de um homem, de um jovem que todos já conhecem, que é aleijado. Vai falar de Mefibosete. Então a palavra de Deus aqui em 2 Samuel 9, ela diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Vamos ler até aqui. Nós vamos ver aqui essa passagem falando de Mefibosete. Mefibosete, eu não vou entrar no detalhe de tudo que aconteceu, mas Mefibosete, ele era neto do rei Saul, era filho de Jonatas, né? Ele era um membro da família real, ele nasceu num lugar onde havia riqueza. De repente nós podemos dizer assim que ele nasceu em berço de ouro, como muitos dizem, né? Ele estava cercado de riqueza, cercado de pompa, de glórias, de honra. E Mefibosete era neto de Saul e filho de Jonatas. E acontece de seus pais serem mortos numa batalha, né? Deles morrerem, de seu pai e seu avô, quer dizer, serem mortos numa batalha. E como era de costume nas guerras, nas batalhas, é que quando uma família era dizimada, quando o rei, né, a família real, o rei era morto,
era exterminado todos os seus descendentes, não ficava ninguém. Então o que acontece? Nesse momento nós vemos que há uma fuga de Mefibosete, juntamente com a sua cuidadora. Ela, sabendo disso, né, eles ficam sabendo do que havia acontecido, da morte de Saul e de Jonatas. Então ela foge com Mefibosete. Isso está no capítulo número 4, no versículo 4. E nós vamos ver que ali nessa fuga dela com ele, há uma queda. Ela cai, o menino é lançado, ela cai por cima dele, ele quebra os pés e ele fica aleijado. Então, ele deveria ser exterminado, como a palavra do Senhor diz, ele deveria ser também morto. Então, por isso que há essa fuga, e ele estava ali com a sua idade de 5 anos. Então, nós vamos ver que Mefibosete, ele tem uma vida, né, de fugitivo, de escondido, de uns 15 a 20 anos, ele vive dessa forma em Lodebar. Então ele vai ficar ali, passando pelas suas necessidades, curtindo a sua dor, tendo as suas vergonhas ali, né, os seus conflitos internos, as suas aflições, e nós vamos ver que ele é um retrato de um homem ferido, de um homem destruído, de um homem que não tinha esperança, de um homem que para ele não tinha mais jeito, né? Tudo aquilo que ele começou na sua vida e que ele experimentou havia sido tirado, e nesses 15 a 20 anos que ele viveu ali na sua tristeza, ele já havia perdido toda a sua esperança, ele havia perdido o ânimo para reconquistar qualquer coisa, porque ele poderia, de repente, sabendo de um pacto que havia com o seu pai, de Davi com o seu pai, ele poderia até ir requerer, né? Ele poderia chegar até Davi e dizer: olha, há uma aliança, há um pacto entre você e meu pai, de que você cuidaria da descendência do meu pai, daqueles que nascessem, e você estaria cuidando se acontecesse alguma coisa com ele. Mas ele prefere ficar quieto, porque o medo dele também é que de repente ele fosse morto, né? Então nós vamos ver aqui que os anos se passam e Davi assume o trono, Davi assume o reinado, e Davi começa a prosperar, né, no seu reinado. Ele começa a vencer as batalhas, ele começa a trazer a riqueza para Jerusalém, e tudo aquilo que ele fazia era próspero. Então ele começa a ter a sua prosperidade, e em um certo momento ele lembra, né, da sua aliança com Jonatas, ele lembra daquilo que ele havia dito. Então nós vamos ver aqui que ele faz essa pergunta, né, se há alguém ainda que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? E nós vamos ver que aqui é chamado Ziba, e Ziba responde, né, a Davi, que havia ainda um que estava em Lodebar, que era Mefibosete, o aleijado. Ziba fala de repente até com uma certa ironia, com um preconceito, de repente, não sei, mas ele vai dizer que era o aleijado, né? Como quem diz assim, é um desprezível, é alguém que não tem importância, né? Então ele vai responder para Davi, perdão. E nós vamos ver que Davi, nessa intenção dele, no bom desejo do coração dele, essa pergunta é uma pergunta de graça, não é uma pergunta que ele faz como assim: não, eu quero agora porque Deus tem me dado vitória e tem feito isso, eu quero abençoar alguém. Não, ele fala porque é uma pergunta da graça, de parte da graça de Deus, dele verdadeiramente cumprir com uma aliança que havia sido feita. Então nós vamos ver que ele pergunta onde ele está, ele fala, está em Lodebar. Então logo Davi manda que o buscasse e manda que o trouxesse para junto dele. Então nós vamos ver aqui que a palavra do Senhor vai nos mostrar que quando ele chega perante, né, quando ele vai ser buscado, de repente ele sentiu medo, ele sentiu ali que ele fosse ser morto. Agora me descobriram, e agora Davi vai acabar mesmo com a descendência de Saul, com a descendência de Jonatas, e não vai sobrar ninguém daquele reinado. Mas aí nós vamos ver que
Davi ele usa da graça, ele usa da misericórdia, né? E nós vamos ver que então eles vão lá, trazem Mefibosete de Lodebar, e vindo Mefibosete ele se apresenta ao rei e diz que ele era o servo de Davi. E aí nós vamos ver que a palavra do Senhor aqui vai nos mostrar, né, que quando ele é chamado, Davi ele chama ele para que ele pudesse se assentar à mesa juntamente com ele. Davi fala para ele assim: olha, fique tranquilo. O que Davi começa a ministrar para ele, ele fala assim: olha, não vai haver morte, né? Não vai haver destruição alguma, muito pelo contrário, né? Não vou exterminar você, então não tema. Não precisa temer, não precisa ficar com medo, mas o que vai haver aqui, que nós vamos ver, é a manifestação da graça de Deus por sobre a vida de Mefibosete. Então, quando há um chamado, né, para ele ali, ele vem com esse temor. Às vezes também na nossa vida, quando Deus nos chama, quando Deus requer que mande buscar, Ele fala: há alguém ainda, né, que eu possa abençoar, há alguém ainda que dependa da minha graça, que esteja necessitado da minha graça. Muitas vezes também nós pensamos, né, que algo vai acontecer, nós tememos às vezes até de chegar na presença de Deus, porque somos pecadores, porque erramos, porque falhamos, porque temos as nossas limitações, então achamos que Deus vai nos fulminar. Não, eu sou pecador, eu não vou me apresentar ao Rei, ao Senhor dos Senhores, porque Ele pode acabar com a minha vida, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra que é uma morte espiritual, e que Deus também nos garante que não haverá, né, nenhum temor, não haverá medo em nossos corações, que não haverá uma destruição das nossas vidas, se nós atendemos ao seu chamado, se nós nos humilharmos, se nós entendermos a posição que nós devemos estar. Então nós vamos ver aqui que há um chamado para que se assente à mesa do rei. É isso que estava acontecendo aqui. O chamado para Mefibosete era para que ele se assentasse à mesa do rei. Assim o chamado também para as nossas vidas é para que nós nos assentemos à mesa do rei, para que possamos desfrutar da graça do Senhor, para que possamos desfrutar do banquete que Deus tem preparado para nós perante os nossos inimigos. E aí nós vamos dar continuidade aqui, vamos ver que quando nós nos assentamos à mesa do rei, algo acontece, algo é tratado. Então nós vamos ver que no versículo de número 7 ele diz assim: e disse-lhe Davi: não temas. Então quando nos assentamos à mesa do rei, ele trata do nosso medo, ele trata daquilo que muitas vezes está nos afligindo. Então se nós olharmos para a palavra lá em Sofonias 3, no versículo de número 16 e 17, a palavra vai dizer: naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então ele fala assim: olha, não tema, não deixe que as suas mãos se enfraqueçam, né? O Senhor, seu Deus, Ele está no meio de você e poderoso para te salvar. Então a palavra de Deus nos garante que Deus, Ele tira todo o nosso medo, que Deus trata o nosso medo, que Ele trata as nossas aflições. Ainda que nós vamos ver que Joel 2,21, a palavra do Senhor vai dizer assim: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Então quando Deus nos chama para a sua presença, para sentarmos na sua mesa, para nos banquetearmos, o Senhor trata o nosso medo, o Senhor trata aquilo que tem nos trazido aflição, aquilo que está nos causando medo, aquilo que de repente tem nos afastado dEle, tem nos impedido de nos achegarmos a Deus. E Ele vai dizer para nós: não tema, não deixe que as suas mãos se enfraqueçam, porque eu estou no meio de vocês, poderoso para salvar. Continue firme, continue, vai à frente, não pare, porque eu sou com vocês, né? Eu chamei vocês,
fui eu que te remi, eu conheço vocês pelo nome. Se você for para Isaías 43, quando você chega lá em Isaías, no capítulo de número 43, nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo de número 1, mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então ele fala, não temas, eu te chamei, eu te remi, chamei pelo teu nome. Não temas, porque quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, quando passar pelas águas, não vai se afogar. Não temas, não temas, as águas não te cobrirão, as aflições não poderão te destruir, o teu medo não poderá te afundar, te derrotar, porque o Senhor está contigo, Ele é o seu Deus, Ele é poderoso, está no seu meio para te salvar. Então, quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, Ele trata o nosso medo. Ele também, quando nós nos assentamos, nós nos tornamos alvo da benevolência de Deus. A bondade de Deus passa a agir por sobre nossas vidas. A benevolência de Deus, ela é demonstrada por nós. Deus se alegra com a nossa presença. Deus tem prazer, Deus nos ama, Deus tem prazer em nos beneficiar. E quando eu meditava nessa palavra, eu não vi algo melhor na benevolência de Deus do que a nossa salvação, do que a nossa redenção, do que a entrega do seu Filho por amor a mim e a sua vida. Aonde Isaías 53 vai dizer que Ele se deu por nós, Ele foi ao matadouro como ovelha muda, Ele deu a sua própria vida por amor a mim e a você, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Que amor maior, que benevolência maior nós podemos querer? De um resgate desse, de uma salvação dessa, de alguém que paga o preço por uma vida pecadora, por alguém que não merecia. Mas quando nós nos assentamos à mesa de Deus, essa benevolência, ela está por sobre nós. Efésios 2, no versículo de número 6 e 7, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar a incomparável riqueza da sua graça. Que bondade maior nós queremos do Senhor? O que nós podemos esperar mais? Quando nos assentamos à mesa de Deus, Ele nos torna participantes das suas promessas, participantes das promessas do Senhor. Foi lido aqui que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é uma promessa de Deus, e nós fazemos parte, nós participamos dela. 1 Pedro, no versículo de número 3, no capítulo de número 1, versículo de número 3, ele vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No 4 ele diz: para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Olha o versículo de número 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua misericórdia nos resgatou, nos levantou do lamaçal de pecado, nos tirou, nos comprou,
por um valor precioso, que é o seu próprio sangue, é essa benevolência que está por sobre a minha e a sua vida. E ao nos assentarmos à mesa do Senhor, como foi dito pela manhã, que é a principal bênção que nós podemos receber e podemos buscar da parte de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. O Jota falava que essa é a melhor bênção que nós podemos buscar da parte do Senhor e receber. Sermos filhos, sermos feitos filhos de Deus, e ao nos assentarmos à mesa do Senhor, nós recebemos isso, a condição de sermos filhos do Senhor. Então aqui nós vamos ver que Davi, ele chama Mefibosete para poder restituir, para poder entregar de volta aquilo que havia sido tirado das mãos dele, as promessas que Deus havia feito. E nós vamos ver que no versículo de número 9, ele fala assim: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. E ele diz que Ziba e seus filhos trabalhariam para ele, para que Mefibosete pudesse comer, pudesse produzir e pudesse ser sustentado. Deus, com a sua benevolência, com a sua misericórdia, com a sua graça, ele trabalha no coração de Mefibosete e ele chama. Então aí nós podemos dizer, então agora estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo. E assim como nós vemos também na nossa vida, quando as coisas acontecem dessa forma, nós falamos, agora está tudo tranquilo, está tudo bem, nós podemos descansar, relaxar, que agora eu sou de novo participante da mesa do Senhor, da graça do Senhor. O Senhor tem restaurado a minha vida, o Senhor tem feito todas as coisas, o Senhor tem restituído tudo. Ah, irmãos, mas aí nós vamos ver aqui que o inimigo das nossas vidas, ele não para. O inimigo, ele não deixa as coisas quietas. Ele não se dá por satisfeito quando ele vê que as coisas que Deus tem preparado para nossas vidas estão acontecendo, assim como na vida de Mefibosete. E aí nós vamos ver que na trajetória, dos acontecimentos aqui, Davi torna-se alvo de perseguição do seu próprio filho, Abisalão, que queria tomar o seu reino depois de tantas coisas que aconteceram. Ele se refugia e quando ele volta, ele quer tomar o reino de Davi. Davi passa a ser perseguido pelo seu próprio filho. E no capítulo de número 16, Davi é enganado. Olha só, de repente Ziba podia falar assim, não, agora, Mefibosete, agora está tudo certinho, tudo tranquilo, eu vou estar em Jerusalém, que é chamada cidade de paz, eu vou ter paz, vou ter tranquilidade, e agora as coisas vão fluir. Davi, nesse momento em que ele se refugia, que ele sai, nós vamos ver que no capítulo de número 16, Ziba vai ao encontro de Davi. E chegando, se encontrando com Davi, ele se apresenta com 2 jumentos, com frutas, com vinhos. E Davi questiona ele, para que você está trazendo tudo isso? E ele se apresenta dizendo que era para que fossem os suprimentos na fuga de Davi, enquanto ele estivesse longe, para que eles pudessem montar os jumentos e pudessem caminhar, para que os homens pudessem beber o vinho no deserto, nas suas necessidades, e pudessem se alimentar das frutas. E aí ele pergunta, mas aonde está o seu senhor? Onde está Mefibosete? E ele vai dizer aqui que Mefibosete havia ficado. Olha, Mefibosete ficou lá, porque ele tomou agora em conta que de repente, nessa sua fuga aí, você não estando lá no seu reino, conduzindo o povo, você não estando sentado no seu trono, o povo o reconheça como herdeiro de tudo e ele possa de novo retomar aquilo que era dos seus pais, o reinado do seu pai, do seu avô. E ele possa ser restaurado esse reinado e ele possa sentar naquele trono novamente. Então ele é enganado por Ziba. E Davi aí ele vai dizer assim, ele vai falar, olha, então vamos fazer o seguinte, tudo quanto, no versículo número 4 do capítulo 16, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba, eu me inclino que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Então Davi ele fala assim, olha, então você fica com tudo. Eu vou tirar tudo que era de Mefibosete e vou passar para você, porque ele não merece. A vida que ele estava levando de miséria, ele vai continuar levando. E aí Ziba, ele fala que
se prostrava diante do rei, ele se dá ali como aquele que servia ao rei, que amava ao rei, que estava a favor do rei. Então, nós vamos ver que logo se levanta, logo mais para frente, né? Aqui no versículo de novo, nessa caminhada, continuando aí, Davi na caminhada dele, nessa fuga, nós vamos ver que se levanta alguém para amaldiçoar Davi, né? Simei, ele se levanta e ele começa a apedrejar Davi e amaldiçoá-lo. E aí nós vamos ver que logo no versículo número 9 vai mostrar que Abisai se levanta e ele fala para Davi: olha, deixa que eu entre na frente, que eu vá à frente, que eu vou cortar a cabeça dele, que eu corto a cabeça dele. E Davi fala: para, não é isso, né? Se deixa ele que amaldiçoe, se Deus o levantou para isso e Deus quer dessa forma, deixa que seja feito. No versículo de número 10 e 11 nós vamos ver isso, que ele fala assim: ó, disse porém o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Por que vai dizer? Por que você vai querer entrar na frente? Deixa ele que amaldiçoe, se Deus mandou. Aí ele vai falar assim no versículo número 11: disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este, filho de Gemini. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Deixa ele, se Deus mandou que seja dessa forma, que se cumpra. E aí no versículo de número 12, nós vamos ver que ele fala assim: olha, possivelmente Deus vai olhar para mim e vai, nessa maldição de hoje, ele vai me abençoar, ele vai me pagar, ele vai me retribuir com o bem. Possivelmente Deus vai olhar para mim e ele vai me pagar com o bem por essa maldição de hoje. Aqui eu me lembrei de quando Jesus estava no Getsêmani e que ele é preso e que Pedro pula à frente e tira a sua espada e já vai cortando a orelha do soldado, e Jesus o repreende e fala para ele: ei, para. Está lá em Mateus 26, no versículo de número 53 e 54. Ele fala: porventura você acha que se eu não orasse agora, Deus, meu Pai, não me mandaria 12 legiões de anjos? Mas é necessário que seja dessa forma, é necessário que aconteça assim, para que se cumpra a Escritura. Ele fala: como, pois, se cumpriria as Escrituras que diz que assim convém que aconteça? A mesma coisa nós vemos na vida de Davi. Davi, ele fala assim: não, deixa, porque senão como que vai acontecer aquilo que Deus tem preparado para a minha vida? Os propósitos de Deus vão se cumprir. De repente é o que Deus está fazendo nas nossas vidas, está dizendo para nós. E quando nós somos atacados, de repente alguém se levanta ao nosso favor, querendo nos defender, querendo entrar na frente, querendo tomar as nossas dores, querendo tomar partido. Mas logo nós entendemos, assim como Davi entendeu: olha, deixa, porque isso é um plano de Deus, é um propósito de Deus. Tem que ser dessa forma para que Deus possa olhar para a minha miséria e possa me pagar com a sua benevolência. Era isso que Davi estava passando. É isso que muitas vezes tem acontecido em nossas vidas. É isso que estava acontecendo na vida de Mefibosete. E o inimigo, ele não se cansa, ele se levanta, ele vem com traições, ele vem com engano, né? Ele vai vir em todo tempo trazendo acusações. Por muitas vezes isso vai acontecer em nossas vidas. Ele vai se levantar, ele vai vir contra as nossas vidas e contra a obra de Deus. Como que ele vai destruir a obra? Como que ele vai atingir a Deus, atingindo as nossas vidas? É dessa forma. Então ele se levanta com acusações, com mentiras, com enganos, com traições, para tentar destruir as nossas vidas e destruir a obra de Deus. Ele quer de alguma forma mostrar para Deus que assim como contra Jó ele se levantou e disse ali: olha, eles só são fiéis porque o Senhor abençoa. Ele quer de qualquer forma mostrar também que muitas vezes nós só somos fiéis a Deus porque a misericórdia do Senhor está por sobre nossas vidas, porque as bênçãos do Senhor estão por sobre nossas vidas. Tira para o Senhor ver se Ele não vai amaldiçoar.
tira para o senhor ver se ele não vai te negar. A mesma coisa ele tenta fazer com Mefibosete. Só que nós vamos ver que ainda, né, no decorrer dessa palavra aqui, ele vai nos mostrar que Mefibosete mostra o contrário. E assim como Davi, ele dá a oportunidade para Mefibosete poder se explicar, poder se expressar, poder mostrar o seu valor a Davi. Deus também nos dá a mesma oportunidade de podermos demonstrar o nosso amor por Ele, a nossa fidelidade, de podermos nos explicar quando nós erramos, quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós deixamos, por às vezes sermos enganados pelo inimigo, por cairmos nas tentações. Deus nos dá essa mesma oportunidade que Davi dá a Mefibosete. Então nós vamos ver que Mefibosete ele tem essa oportunidade, nós temos essa oportunidade, e o nosso inimigo é envergonhado, ele é derrotado. Então no capítulo de número 19, conta-nos, né, que o rei Davi ele venceu a batalha e ele retornou. Ele venceu a batalha que ele estava e ele retornou. E aí nós vamos ver que nesse retorno houve um encontro. A palavra do Senhor aqui vai nos dizer que houve um encontro entre ele e Mefibosete. Era algo que Mefibosete esperava, algo que ele desejava em seu coração, que o rei voltasse e ele pudesse encontrar com o rei. E nós vamos ver aqui que ele se apresenta de uma forma que não era a condição ideal para se apresentar ao rei. Ele se apresenta sujo, com barba por fazer, sem lavar os seus pés. Mas isso ele faz, o que está aqui no versículo de número 24, que ele fala assim, também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. Mefibosete, ele olha, ele fala que no seu coração que ele também não era digno de viver, embora estando na cidade de paz, de gozar dessa paz e de viver de uma outra forma, com as suas vestes limpas, gozando de uma paz, de uma tranquilidade, enquanto o seu rei, enquanto o seu senhor estava numa batalha, enquanto o seu senhor estava sofrendo, estava numa aflição, sendo perseguido, esperando pelas misericórdias do Senhor para que ele pudesse vencer. Então Mefibosete, ele se coloca, ele se apresenta dessa forma na presença do rei, justamente por isso, porque ele fala, a minha condição tem que ser a condição do meu Senhor. Não é justo que eu goze de uma paz enquanto o meu Senhor está sendo afligido. Não é justo que eu tenha as minhas vestes limpas enquanto o meu Senhor está dormindo no chão de terra, está sujo, está ensanguentado, sei lá o que poderia estar acontecendo naquele momento. Não é justo. Então ele não se sentia digno disso, né, de estar vivendo de uma forma melhor do que o seu rei se encontrava. E ele se torna participante das aflições de Davi. Ele se torna participante dos medos de Davi. Ele se torna participante dos sofrimentos de Davi. 1 Pedro 4, no versículo de número 3, diz assim: contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Mefibosete, ele se alegra com o sofrimento do seu Senhor. Será que hoje nós estamos dessa mesma forma, nos alegrando com o sofrimento de Cristo, sendo participantes do sofrimento de Cristo para nossas vidas? Será que nós só estamos querendo desfrutar da graça, desfrutar da regalia que o Senhor tem nos dado, de termos a paz que é prometida para nós, e não estamos nos importando com o sacrifício que foi feito? Será que nós estamos prontos para sofrermos as mesmas aflições, as mesmas perseguições, as mesmas batalhas que Cristo sofreu por nós, por mim e por você? Será que nós estamos? Será que nos alegramos com isso? Ou quando há uma perseguição, quando acontece alguma coisa, nós logo desistimos, jogamos a toalha e não queremos mais? Mefibosete, ele fala assim, não, eu quero participar,
Eu sou participante daquilo que o meu Senhor está sofrendo. Então no versículo de número 24 ele mostra isso. E no versículo de número 26, 25 e 26, né, o rei reflete sobre as palavras de Ziba e sobre as atitudes de Mefibosete, sobre aquilo que ele estava vendo naquele momento, dando a chance dele se explicar. Então ele fala para ele: sucedeu que vindo ele a Jerusalém, encontra-se com o rei, e disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E Mefibosete fala: olha, meu senhor, eu fui enganado. Eu fui enganado. Quando eu preparava os jumentos para poder ir, quando eu pedi para que fizesse tudo, ele saiu na minha frente e foi ao seu encontro. E aí nós vamos ver que comprova-se aqui, né, o valor, é demonstrado o valor de Mefibosete a Davi. Nesse tempo Deus tem também nos dado o privilégio, tem nos dado a oportunidade de nos explicarmos para Ele, de dizermos a Ele por que nós não fomos ao seu encontro ainda, por que nós não fomos para ser participantes dos seus sofrimentos, das batalhas que Ele tem também pelejado por nós. E Ele vem e fala: mas por que você não estava lá? Por que você não tem se apresentado? Por que você tem deixado, tem desistido? Ele nos dá essa oportunidade de hoje refletirmos e nos chegarmos a Ele, nos explicarmos. De repente você possa ter sido enganado. De repente você foi vítima das coisas que a natureza trouxe, desses momentos que estamos vivendo. E alguma coisa veio ao seu coração, esmoreceu. Mas o inimigo, ele se levantou também, e ele tomou oportunidade nas brechas que foram dadas. E ele com certeza chegou diante do Senhor e disse: está vendo? Eu te disse. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de nos explicarmos, de nos redimir, de nos humilharmos na presença dEle. E Mefibosete, ele faz isso. E do versículo 27 ao versículo número 30 ele fala assim: demais disto falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: tu, Ziba, reparte as terras. Ou diz: metade é sua, metade é dele, reparte entre vocês dois. Mas ele se coloca aqui como antes nós lemos ali, ele se coloca como um cão morto, que não deveria ter atenção, que não era merecedor das bênçãos, das promessas de Deus. Ele volta aqui dizer: por que o Senhor, né, vem falar comigo? Façam o que bem parecer. Eu sou digno de morte, assim como a minha casa, como a minha família. De repente você está dizendo isso para o Senhor: Senhor, eu sou digno de morte, um pecador, mas Deus hoje fala para você: eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Não temas, eu estou contigo, eu estou no seu meio para te salvar. Eu sou poderoso para te salvar. Eu sou poderoso para transformar tudo. A minha graça, ela pode transformar todas as coisas. É uma graça transformadora. Então ele diz aqui: reparte. Só que Mefibosete, ele vai além. Ele olha e diz assim: disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz a casa. Mefibosete fala assim: olha, não me importa mais nada. O que me importa e o que eu desejava já está na minha frente. Era a presença do rei, era estar na presença do rei. A presença do rei valia muito mais para ele do que todos os bens que ele poderia ter. Aquilo que o rei fez para ele, o reconhecimento do resgate do rei
de uma vida pecadora, de um lugar onde não tinha vida, de um lugar que é chamado como sem pasto, um lugar árido, um lugar que não brota nada. Aquele que o resgatou era muito mais importante do que qualquer outra coisa que Mefibosete pudesse adquirir. Então nós vamos ver aqui que ele havia aprendido a viver no muito, porque ele nasceu dentro de um palácio, ele nasceu no meio da realeza, mas também ele aprendeu a viver no pouco, porque ele perdeu tudo. Então ele aprendeu a viver no pouco, e quando é confrontado por Davi desta forma, em dividir com aquele que agora era um mau servo e além de tudo seu inimigo, era um servo infiel e se torna seu inimigo. Ele fala, quer saber de uma coisa? Ele que fique com tudo. O mais importante para mim é estar na presença do meu rei. O mais importante é sentar-me na mesa com o meu rei e comer do alimento, desfrutar do seu alimento. O mais importante para mim é o prazer da sua presença. Era a oportunidade de estar com o rei, de sentar na sua mesa, de ser chamado de seu filho. Isso valia muito mais. Nós ouvimos a semana passada a respeito do jovem rico. E olha agora o que acontece com Mefibosete. Alguém que era rico e que perdeu tudo e que abre mão de tudo aquilo que Deus haveria de restituí-lo, para estar na presença de Deus, para estar na presença do rei. O que vale mais para nossas vidas? O que é mais importante para nós? Eu não sei o que você pensa e o que você quer, mas que o desejo do meu e do seu coração seja estar na presença de Deus, que o nosso maior prazer seja sentar-se na presença do Rei, na sua mesa, para comer com Ele, para estar juntamente com Ele, ser tratado de filho, ser chamado de filho. Ele era grato, ele valorizava o tempo que ele tinha para estar na presença de Deus. Será que nós temos valorizado isso hoje? O tempo que Deus tem nos dado para estarmos na sua presença, será que nós estamos valorizando? Ele valorizava isso, o tempo de estar na presença daquele que o resgatou da prisão que ele vivia, que lhe deu esperança, o fez habitar numa cidade de paz. Esse é o desfecho da história de alguém que venceu os seus limites, os seus medos, os seus traumas, as suas aflições e honrou ao que lhe chamou. Que esse seja o desfecho da minha e da sua história. Honrar aquele que nos chamou, honrar aquele que nos resgatou, aquele que nos levantou, aquele que restituiu a vida que nós havíamos perdido. Aqui as bênçãos, a restituição que o Senhor nos traz hoje e fala para nós, não são de bens materiais, assim como uma música diz, restitui, eu quero de volta o que é meu, porque se você quiser de volta o que é seu, é a morte. Mas se você pedir a Deus, restitui, Senhor, a minha vida espiritual, traz para mim, Senhor, novamente a esperança de habitar na cidade de paz, na nova Canaã celestial. Que Deus o abençoe, que você possa refletir nessa palavra e possa ter a sua vida totalmente para honrar aquele que te chamou. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos ao teu nome e queremos, Senhor, nesta manhã, nesta noite, nos humilhar na tua presença, Pai. Queremos, Senhor, nos colocar diante de ti, Senhor, abrindo mão, Senhor, de tudo
para podermos estar na presença daquele que nos chamou, para ter prazer, Senhor, de estar na Tua presença, de assentarmos à Tua mesa, para desfrutarmos do alimento que o Senhor tem nos dado e para podermos, Senhor, desfrutar do privilégio de sermos chamados Teus filhos. Queremos Te honrar por onde quer que nós estejamos indo, aonde quer que coloquemos as plantas dos nossos pés, que os nossos lábios falem de Ti, dos Teus feitos, do Teu amor, que nós não deixemos, Senhor, de expressar, ó Pai, a nossa gratidão por Ti, Senhor, por aquele que nos resgatou através do Seu precioso sangue, Pai. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir, perdoa-nos das nossas falhas, dos nossos pecados, e restaura-nos, ó Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra poderosa. Que eu e você possamos avaliar a nossa vida e que nós possamos honrar com a nossa vida aquele que nos chamou. Enquanto eu ouvi o pastor falando, eu me lembrava do testemunho muito conhecido, e se você não conhece essa história, eu te incentivo a pesquisar a respeito dos jovens moravianos, evangelistas, missionários que abriram mão de tudo para pregar a um povo perigoso até, né? E o que eles diziam era para que o Cordeiro, nós estamos fazendo isso para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que eu e você possamos trazer isso também no nosso coração. Que, como foi dito aqui, o medo, a insegurança, as incertezas não sejam motivos para nós desonrarmos aquele que nos chamou, mas que eu e você possamos, em todas as nossas atitudes, honrar aquele que nos chamou, aquele que se entregou a própria vida por amor da minha e da sua vida. Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos ouvir isso que nós ouvimos hoje, nós merecíamos a morte, mas pelo amor de Jesus, pela misericórdia e pelo sangue derramado na cruz, nós temos acesso ao Pai através dessa palavra maravilhosa. E por falar em honrar os compromissos, honrar aquele que nos chamou, nós queremos continuar te incentivando, continuar te animando a seguir fazendo essa obra juntamente conosco. Essa obra ela não parou, ela continua. Então você que faz parte dessa comunidade, você pode e deve contribuir com seus dízimos e as suas ofertas, para que essa obra continue acontecendo. Que também com os nossos dízimos e as nossas ofertas nós possamos honrar a Deus. Como nós ouvimos hoje, se você trouxer para o seu dia a dia, você vai entender que são em diversas áreas da nossa vida em que nós devemos honrar a Deus. Não é esse valor que vai ser a honra a Deus somente. Não é somente as suas práticas diárias que honram a Deus, mas é um conjunto. Em toda a nossa vida nós devemos honrar a Deus. E quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós também falamos de honra ao Senhor. O Senhor que não tem nos desamparado. Talvez eu e você não tenhamos aquilo que o nosso falho coração deseja, mas nós temos recebido muito mais do que nós necessitamos. Então que nós possamos continuar honrando os nossos compromissos com o Senhor. Então você já sabe, durante a semana você pode passar aqui na igreja e você vai ser recebido aqui pela Cris ou pelo pastor Reginaldo. Você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Se você deseja fazer isso de uma forma virtual ali pelo aplicativo do seu banco, você também pode fazer. Na página da igreja você vai encontrar os dados para transferências. Se você deseja fazer um depósito, você também pode fazer, mas que eu e você possamos continuar honrando esse compromisso com o Senhor, porque essa obra continua acontecendo. E nós queremos, falando dessa obra que continua acontecendo, como os irmãos já sabem, nós retornamos com a reunião de oração, então nós temos incentivado os irmãos que podem a participar da reunião de oração, mas ao longo de toda a semana, seguir orando pelos pedidos que têm sido feitos ali na sexta-feira. Se você não pode participar da reunião de oração, ela está sendo transmitida
na internet também. Então você pode acessar ali a página da igreja e você vai ver os pedidos que foram feitos na última semana, nessa última sexta-feira, e você pode ao longo da sua semana continuar orando pelos trabalhos e pelos irmãos que fazem parte da nossa comunidade, pelos familiares e amigos daqueles que fazem parte da nossa comunidade. E nós seguimos trabalhando. Na segunda-feira pela manhã, nós temos mais um episódio da Hora da História, um vídeo feito especialmente para as crianças do berçário, pré-primário e primário. Eu me confundo sempre no nome das salas, mas para as crianças menores. Um vídeo feito para essas crianças. Então você, pai, que você possa ter essa responsabilidade de toda segunda-feira, o vídeo está ali no YouTube aqui no nosso canal do YouTube, a partir das 10 horas da manhã, que você possa ter esse compromisso na sua agenda com o seu filho, com a sua filha, de se sentar com ele ali por alguns minutos, assistir a história que está sendo contada, a reflexão que está sendo trazida, e que isso também seja uma atividade de pais com filhos, para que nós possamos ensinar e continuar ensinando os nossos filhos no caminho que é a palavra do Senhor. Na terça-feira, nós temos mais uma live das mulheres. Eu falo nós porque toda terça eu consigo olhar ali alguns minutinhos, quando consigo a live inteira, e tem sido uma bênção. Deus tem usado poderosamente irmãs da nossa comunidade e de comunidades amigas que fazem parte do mesmo corpo de Cristo para falar aos corações das mulheres dessa nossa comunidade. Que você, mulher, possa se esforçar também. A live acontece das 15 às 16 horas toda terça-feira. Que você possa colocar esse compromisso na sua agenda. Que isso realmente seja um compromisso. Muitas vezes a gente percebe que algumas mulheres falam, mas é que tem os afazeres, depois do período ali do almoço na família, estou arrumando ainda alguma coisa, mas que você possa de fato colocar isso como um compromisso na sua agenda. E se você porventura não pode assistir no horário, que você não deixe acompanhar posteriormente, porque fica ali também no nosso canal, na nossa conta no Instagram. Na quarta-feira, nós temos mais uma aula da Escola Bíblica, que é agora a nossa Escola Bíblica Online, onde nós temos aprendido a respeito da Igreja de Cristo. Quarta-feira, às 19h30. Na quinta, mais um vídeo para os juniores, pré-adolescentes e adolescentes, mas também para toda a igreja. O Vinícius Pereta tem sido usado nesses últimos vídeos para falar a respeito das dificuldades da vida cristã. E cada tema que nós vemos ali e todo vídeo que nós podemos assistir, nós vemos que são temas que falam com os adolescentes, falam com os juniores, mas falam também com os jovens, com os adultos, com os idosos, porque são temas do cotidiano da vida cristã. Então que você também possa assistir, que você possa compartilhar, que você, adolescente, possa se esforçar a isso, você, junior, possa se esforçar a isso. Então, quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui também no nosso canal do YouTube. E na sexta-feira, nós teremos então mais uma reunião de oração presencial e online. Nós temos disparado nos grupos de membros os comunicados, ali o link de inscrição para você participar da reunião de oração, e desde que nós começamos nós temos mantido, pastor, essa média de 30 pessoas participando da reunião de oração. Então veja bem, isso também é um motivo de nós orarmos, Nós somos uma comunidade de mais de 300 pessoas e nós temos uma média de 30 pessoas participando. Os que não estão participando podem estar, assim como eu estou, no grupo de risco. Ou talvez tenham os filhos e não possam trazer os filhos, não tem com quem deixar os filhos nesse período. Ou simplesmente não estão tão conectados assim e tão esperançosos assim por um retorno. Que nós possamos continuar orando por esses retornos dos trabalhos da igreja, para que Deus confirme todas as coisas, para que Deus nos dê a direção, a paz, para que nós possamos fazer tudo com zelo e segurança. Mas se você pode, na sexta-feira, nós abrimos as inscrições sempre na terça-feira. Você faz a sua inscrição online e na sexta-feira às 19h30 nós temos a nossa reunião de oração presencial. E se você não pode, porque faz parte do grupo de risco ou porque tem os seus filhos e não tem com quem deixar, se você teve contato, a gente colocou ali no nosso questionário algumas perguntas, se você teve contato com alguém, se você teve algum dos sintomas, que você possa acompanhar essa transmissão que acontece ao vivo também no mesmo horário às 19h30, para que nós possamos juntos como igreja estar orando. 30 pessoas aqui, mas nós esperamos que as demais 270, 300 pessoas possam estar orando nas suas casas também, porque nós somos corpo e nós oramos em conjunto, todos no mesmo propósito, para que a obra do Senhor continue sendo feita nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que o Senhor continue agindo em favor e cumprindo
cumprindo a sua vontade em favor dos irmãos da nossa comunidade que se encontram enfermos, de parentes de irmãos da nossa comunidade, de amigos de irmãos da nossa comunidade que estão enfermos. Nós precisamos orar, é tempo de orar, é tempo de clamar ao Senhor, que eu e você possamos nos esforçar a isso. Então você já sabe, terça-feira nós abrimos as inscrições. Se você pode vir, faça a sua inscrição e venha. Se você não pode vir, sexta-feira às 19h30, conecte-se conosco e vamos orar juntos. Amém? Glórias a Deus. Vamos iniciar essa semana, finalizar esse domingo, iniciar uma semana de trabalho, uma semana na presença do Senhor, trazendo em memória aquilo que nós ouvimos hoje, pela manhã e agora à noite, para que isso realmente transforme as nossas vidas e os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor continue levantando o seu rosto e nos dando a paz, não somente hoje, mas para todos sempre, e nós podemos dizer juntos, amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite de domingo. Thank you.